Aqui é o Rodolfo André. Meu canal, vocês sabem, a gente traz alguns vídeos de introdução à economia e com um foco especial na história da economia. E por isso hoje eu resolvi trazer um vídeo, curto, aí, uma breve introdução sobre o início das cartas de crédito. Eu considero que é bastante relevante a temática porque a gente passa gradualmente do dinheiro físico, dinheiro sólido, para uma forma de representação de valores. Ainda é vinculado ao dinheiro sólido. As cartas de crédito, elas geralmente podiam representar quantidades de ouro, quantidades é, de um certo bem precioso, prata, até mesmo pedras preciosas, joias. E essas cartas permitiam ao seu portador o resgate desses valores, tanto na própria instituição que foi depositada, como eventualmente numa instituição parceira. E isso foi uma inovação bastante significativa, principalmente no contexto da Idade Média. E para falar disso, eu vou resgatar um pouco da história dos Templários, falar um pouco aí dos seus precedentes, como os templários passaram de uma simples ordem monástica com votos de pobreza para uma instituição financeiramente, economicamente poderosa, né? Como que isso impactou a história do Ocidente de várias formas, na arquitetura, no legado financeiro, até porque até hoje a gente bebe muito dessa influência da inovação dos instrumentos de crédito que foram aplicados pelos templários. Então, esse é o escopo do vídeo de hoje. Vamos conversar sobre um fato que foi, de certa forma, um precedente, né, na instituição de um sistema de movimentação de valores sem a movimentação do dinheiro físico, né? Dos bens preciosos em si mesmo. Na China, na dinastia Tang, foi instituído o que ficou conhecido como dinheiro voador. Isso começou ali no século VII e a finalidade desse sistema era possibilitar, facilitar a transação de valores por conta do comércio que era feito dentro do próprio império, né? Muito ali relacionado à própria Rota da Seda. Então a ideia era que você teria um instrumento formal, né, um documento que conferia a você o certificado de um depósito de valores. E com isso você poderia também resgatar esses valores em uma instituição associada. A gente não tem tantos detalhes sobre esse modelo, porque ele foi, de certa forma, rudimentar, ele não teve um alcance muito grande, ele era destinado simplesmente à facilitação do comércio ali dentro do Império da China. E o impacto dele foi, de certo modo, limitado. Mas já se apresentava como uma inovação interessante, e que a gente viria a ser aplicado de forma semelhante na Europa alguns séculos na frente. Já nessa época acontece uma transição do modelo privado. Esse modelo do dinheiro voador da dinastia Tang foi um projeto privado e funcionou bem enquanto permaneceu privado, mas em algum momento o Estado começou a ter interesse por aquilo, né? E a gente sabe que isso é uma constante na história. No momento que os burocratas, o poder central começa a se imiscuir nesse tipo de assunto, geralmente o modelo fracassa. E foi também o que aconteceu com esse modelo do dinheiro voador da dinastia Tang, até o ponto dele deixar de ser um empreendimento completamente privado. Na Europa, bom,
O grande precedente histórico que permitiu a ascensão dos Templários foi a época das Cruzadas. As Cruzadas, elas têm o seu próprio contexto histórico. No século VII, Jerusalém foi conquistada. Ela estava oficialmente sob domínio do Império Bizantino, que é também conhecido como o Império Romano do Oriente, né? O Império Grego, porção grega do Império Romano. Mas é claro, eles mesmos não usavam o termo grego. Para os bizantinos, o termo grego significava um legado um legado de paganismo, né? Na verdade, o próprio imperador Justiniano ele determinou o fechamento da escola de Platão, da academia de Platão durante o seu reinado. Os bizantinos tinham uma relação um pouco ambígua com esse legado helênico, mas eles se chamavam simplesmente romanos, né, se consideravam como tal, apesar de que na história ocidental a gente costuma entender é, essa parte da influência política e geográfica deles como o Império Romano do Oriente. Mas eles se consideravam de pleno direito como herdeiros do Império Romano, o mesmo Império Romano que caiu no século IV frente às invasões germânicas. Enfim, o Império Bizantino teve o domínio da região ali do Oriente Médio próxima a Jerusalém, a Síria, Palestina e principalmente Jerusalém, né, que era o grande foco. Passou para a mão aí dos seus adversários depois da ascensão de Maomé e do islamismo. O Império Bizantino permaneceu como um adversário dos muçulmanos até o século XI. Então, a posse de Jerusalém estava em mãos muçulmanas, mas era contestada. No período ali do século XI, o Império Bizantino foi definitivamente derrotado, e aí entra em cena o legado aí da Igreja Ocidental, da Igreja de Roma, que vem supostamente em socorro da tradição cristã no Oriente Médio. O Papa Urbano convoca as cruzadas têm algum sucesso ali entre os séculos XI e XII, e nesse contexto surgem os Cavaleiros Templários. O nome Templário ele tem uma associação com o Templo de Jerusalém. Eles conquistando ali se instalaram próximos à mesquita de Al-Aqsa, e os Templários começaram a ter muitas influências da história do Templo de Salomão e começaram a estudar aquele legado e aplicar aquele legado de muitas maneiras, na arquitetura, na sua geometria, as catedrais que foram construídas, né, as instalações religiosas construídas pelos Templários beberam muito dessa influência, principalmente a estrutura tripartite dos templos, com o pórtico, o santo e o santo dos santos, mas também a expressão geométrica. Houve ali, de certa forma, uma ruptura com a arquitetura romana convencional, que vigorava na Europa até o século XI, onde a arquitetura romana tinha a sua finalidade muito mais voltada para estruturas rígidas, e menos ornamentadas. O povo romano tradicionalmente tinha uma expressão voltada para a estética menos acentuada que os povos helênicos. Tanto que os autorretratos dos romanos geralmente representavam expressões severas, né, e pouco voltadas para a idealização artística, enquanto que os gregos tinham muito dessa idealização artística.
Isso se refletiu na arquitetura, como eu já disse, né? A aplicação do conhecimento arquitetônico dos romanos tinha muito mais uma finalidade pragmática, mas os templários começam então a introduzir na Europa essa arquitetura muito mais trabalhada na questão estética. Mas antes disso, é claro, os templários participam ali das campanhas militares no Oriente Médio. Eles começam a receber muitas doações de terrenos, principalmente dos nobres. Os nobres foram um componente essencial nas campanhas das cruzadas. E os templários também recebem vários benefícios papais, isenção de impostos. É, com isso, né, com esse sucesso militar, com essas doações que eles recebem, eles também começam a inovar no sistema financeiro, que esse é o core do vídeo de hoje, né? Como era, em síntese, essa atuação dos templários? Como os templários tinham instalações em diversas localidades na Europa, então, por exemplo, França, Inglaterra, né, passando por toda a rota da Terra Santa até Jerusalém, então era possível para que um comerciante ou um nobre depositasse bens com os templários. Por exemplo, na Inglaterra, os templários outorgavam uma carta de crédito, um certificado de depósito, e com esse documento, esse mesmo nobre, esse mesmo comerciante poderia se dirigir até outra instalação dos templários na Terra Santa e movimentar os seus fundos, fazer ali uma transferência de crédito, fazer um saque desses valores, enfim. O grande diferencial desse modelo é que a rota era bastante perigosa. Existe um inconveniente em você fazer o transporte aí, de altos valores, né? Porque principalmente os valores eram transportados em metal, então havia uma dificuldade de você transportar devido ao peso, ao armazenamento e também principalmente a segurança, né? Como havia ali um conflito militar em andamento e haviam muitos assaltos nessas rotas de peregrinação, então fazia muito sentido para as pessoas que iriam precisar desses valores na Terra Santa fazer o depósito desses valores ainda em terras europeias, né, para que eles pudessem utilizar desses valores quando chegassem ao seu destino. E os templários, eles basicamente não forneciam o serviço de empréstimo a juros que a gente tem hoje como padrão, muito isso por conta da doutrina católica, mas ao invés disso, eles cobravam por esses serviços, então haviam ali taxas de administração. Então, mesmo que o depositante não fizesse ali um contrato de juros, ele na verdade precisava remunerar a ordem de alguma forma por aqueles serviços. Então, além de fornecer um serviço importante ali para o contexto da época, os templários acabaram enriquecendo bastante, né? Isso em conjunto com as próprias, os próprios empreendimentos militares e as doações que eles receberam. Com isso, então, essa prosperidade templária acabou sendo muito importante na aplicação arquitetônica, como eu acabei já trazendo. Foi uma série de inovações que eles implantaram principalmente na Europa, em Portugal, na construção de estruturas defensivas, de castelos e inclusive de igrejas, né? E trazendo aí essa influência da arquitetura oriental e desse legado do Templo de Salomão.
né? Conforme o tempo passou, a demanda pelas cruzadas acabou diminuindo, principalmente o sultão Saladino teve aí um grande sucesso na sua empreitada militar no Oriente Médio, e a aplicação da ordem monástica como uma parte das cruzadas acabou decrescendo, mas eles permaneceram aí com sua influência na arquitetura e nos seus empreendimentos bancários. Como a ordem permaneceu muito rica, isso também chamou a atenção de muitas pessoas, por inveja, ganância, cobiça, e principalmente, como alguns de vocês podem saber, da figura do rei Felipe IV o Belo, da França. A relação dos templários com monarcas europeus era de longa data. Eles, inclusive, prestaram serviços ali de penhor, recebendo como penhor joias da coroa inglesa, mas isso trazia uma certa rixa, um certo sentimento de revanche, né? Porque a coroa, em momentos de crise, acabava dependendo dos templários e eles não ficavam satisfeitos com aquela influência de uma instituição que era privada, né? E que muitas vezes tinha mais riquezas, tinha mais prestígio do que a própria coroa. Então, Felipe IV Belo, tanto ali é, por suas inclinações golpistas, porque ele poderia saldar todas as dívidas que ele teria com os templários e ainda surrupiar os valores pertencentes à ordem, ele começou a influenciar o Papa, então, na época, fazer uma pressão, apesar de uma resistência inicial, mas a coroa francesa era muito poderosa, o Papa acabou se aliando a Felipe IV Belo, e a ordem então foi dissolvida, iniciando ali com uma perseguição em 1307 e terminando com a extinção completa da ordem e o seu grão-mestre sendo queimado vivo em 1314. Diz a lenda que o grão-mestre lançou uma maldição sobre Felipe IV Belo e sobre o Papa, e os dois morreram no prazo de menos de um ano. Mas, enfim, maldições à parte, o fato é que a gente consegue perceber uma relação bastante próxima com aquilo que eu falei brevemente sobre o sistema de crédito na China. Foi um sistema que teve um bom início, um início próspero, que acabou chamando a atenção das autoridades e que, no fim, acabou fracassando por conta justamente dessa intervenção estatal. Mas toda essa história é importante para que a gente comece a delinear essa transformação aí da questão do dinheiro abstrato, da questão da ficção, do quanto um papel, né, simplesmente com alguns caracteres, pode representar muitas vezes uma fortuna. E isso teve esses precedentes, os templários exerceram um papel significativo em tudo isso, e é bastante interessante pensar que as movimentações bancárias que a gente faz hoje, as transações bancárias que a gente faz, tem um paralelo muito forte com aquilo que foi desenhado na Idade Média e que foi inovador para sua época, né? A gente precisa saudar essa criatividade, né? Essa inventividade de monges que tinham o seu voto de pobreza, mas que não estavam alienados das necessidades do mundo profano, né? Isso é muito importante, mesmo para pessoas que têm um pendor espiritual muito grande, e muitas vezes o legado histórico acaba mostrando que muitas pessoas se afastam
das necessidades das pessoas comuns, fazem votos de pobreza e acabam se distanciando das necessidades do dia a dia, né, dos eventos importantes do mundo. Mas os templários trazem então também esse tipo de legado, mostrando que, mesmo que você tenha uma pretensão espiritual, filosófica, isso não necessariamente indica que você deva estar alheio, principalmente aos negócios dos mortais, né? Há muita influência filosófica e até religiosa que coloca em xeque a importância do dinheiro. Até hoje, existem muitas críticas que colocam essa relação do homem e do poder aquisitivo como uma coisa nociva, né? Como se o dinheiro em si fosse um mal que devesse ser combatido e até superado. E a gente vê isso, inclusive, dentro do clamor do próprio comunismo, né? Onde o comunismo se apresenta não como um projeto moral, ele se apresenta como um projeto científico, mas ele acaba buscando vender esse tipo de proposta é, pseudo-moralizante, onde a existência do capital e a apropriação desse capital é visto como um empecilho para a sociedade. E acredito que o exemplo dos templários ele é bastante eloquente, né, no sentido de demonstrar que não, você pode ser uma pessoa de reputação elevada, de uma alta estatura moral, sem que a existência do dinheiro comprometa os seus valores. E, além disso, o próprio lucro das suas atividades, das suas transações financeiras, ainda podem trazer um legado importante, podem trazer inovações na arquitetura, podem trazer inovações em defesa militar, né? Há uma série de benefícios que só são possíveis quando você tem esse acúmulo de capital, né? Afinal, sem acúmulo de capital, sem recursos, você não tem catedrais, né? Você não tem grandes monumentos históricos, né? Você não tem história, né? Porque até mesmo para você ter um copista ali na Idade Média, passando o dia traduzindo e registrando fatos, né? O escriba basicamente fazia isso. Você precisa ter, no mínimo, um excedente de bens para que essa pessoa possa se dedicar a esse tipo de projeto, né? Então, o excedente é bom, o lucro é bem-vindo, e existem muitos fatos históricos que ajudam a corroborar esse ponto de vista. Bom, vamos ficando por aqui. Espero aí que o vídeo tenha sido instrutivo. Gostaria de receber o feedback de vocês aí nos comentários. E, de novo, deixa aí o seu like, deixa sua inscrição e ajuda o nosso canal também a chegar a mais pessoas. Esse é um projeto, você sabe, ainda pequeno, né? Mas eu acredito que a gente traga um conteúdo relevante que vale a pena ser compartilhado, né? Então, deixo aí o meu convite a vocês, né? E reforçando para que vocês acompanhem os nossos próximos conteúdos. Meu muito obrigado e até mais.